Olá, eu sou a Sol Barbosa e esse é o canal da Sol. Se gostar desse vídeo, se inscreve no canal, curta e compartilhe e ative o sininho. No vídeo de hoje eu vou contar uma aventura, uma expedição arqueológica que eu fiz a Torres, em janeiro de 2019. Essa é a história da expedição arqueológica As Ruínas da Guarda e Registro de Torres. Engana-se quem pensa que há 200 ou 230 anos atrás não se pagava pedágio para andar pelos caminhos e passos do litoral catarinense e gaúcho. Estradas havia duas, a beira-mar e a estrada do campo, localizada mais ou menos entre as dunas e as lagoas, em algumas áreas em cima da atual estrada do mar. Conservação nenhuma. A beira-mar, a natureza se encarregava. E quando a maré baixava, depois de uma ressaca, deixava a praia melhor que asfalto. Garantia os motoristas que por ela andavam nas décadas de 1930 ou 1940. Assim começa o capítulo 10 do livro História Torres, Aspectos, volume 2, do Nelson Adams Filho, um colega e querido amigo, que é jornalista, historiador, bacharelando em História. 9 livros editados sobre pesquisas históricas do sul do Brasil. Ele é presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Torres. É membro do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Coordenador do Centro de Estudos Históricos de Torres e Região. E muitas outras coisas. Escreveu em vários jornais famosos. O Globo, Folha de São Paulo, Record, trabalhou na Record, na Companhia Jornalística Caldas Júnior também. Então, ele, desde 2013, ele se dedica à pesquisa histórica. Em 2014, lançou seu primeiro livro e não parou mais. Então, por que eu estou falando do Nelson? Porque o Nelson é um colega querido, historiador, eu também sou historiadora, eu também sou arqueóloga. Então, nos conhecemos na Academia dos Escritores do Litoral Norte. E começamos a conversar, ele descobriu que eu era arqueóloga e depois disso fizemos uma parceria em vários trabalhos em Torres, cidade onde ele reside, onde qual ele pesquisa bastante. Nós fizemos a primeira em 2018 e depois em 2019 e há pouco tempo agora fizemos outro trabalho também. Iniciamos, a visita, a exploração que nós fizemos, uma expedição que nós fizemos a Itapeva para estudar, prospectar superficialmente as ruínas da Guarda e Registro de Torres, a suposta Guarda e Registro de Torres no Parque Estadual de Itapeva. Essa é a história que eu vou contar. Depois do almoço, o sol abriu e aí nós fizemos a trilha do morro. Estávamos eu, Nelson, meu filho Jorge, e depois lá no Parque Estadual de Itapeva, uma guia foi conosco fazer a trilha. Depois nós fomos nos dirigindo no caminho e até que chegamos na trilha do morro. Chegamos na trilha e ainda caminhamos, é uma caminhada grande, é uma caminhada de mais de uma hora, pois nós saímos por dentro do mato, numa trilha que tem, e depois nós saímos desse mato e fomos para as dunas. Então tinha que descer duna, tinha que subir duna. Nós subimos e em seguida, depois de uns 30 minutos, nós chegamos nas ruínas. E vocês estão vendo toda essa trajetória aí. Quando nós chegamos nas ruínas, deparamos com muito mato, eu tive que entrar mato dentro. Daí eles me seguiram todos, E eu fiquei muito encantada com aquelas ruínas. E daí nós fiz todo um estudo a respeito das ruínas. E achei uma escadaria do lado oposto, As pessoas só passavam pela trilha e olhavam para a ruína, e nunca tinham ido perto da ruína. Então eu fui perto, fiz uma prospecção em volta dela, andei em toda a volta e achei uma escadaria, uma escada, que está aparecendo aí. E foi muito interessante isso, porque a gente tem que ter olhares diversos, Quem é arqueólogo, a gente tem que ter um olhar diferenciado. É necessário que se faça uma escavação bem
prolongada no espaço. E agora vocês vão ver um mini filmezinho que foi feito a nossa expedição arqueológica no Parque Estadual de Itapeva. Mas afinal, o que era uma guarda e registro? Essa guarda e registro foi em todo o litoral do Brasil, na época da colonização do Brasil, na segunda metade do século XVIII, para que fosse pago um pedágio, fosse pago um imposto para quem passasse por ali, porque existia a estrada, né, que era o mar, que eu acabei de ler no livro ali, né, que era a areia da praia, era uma estrada, né, e tinha por dentro do mato outra estrada também. Havia necessidade de cobrança, porque passavam muitas pessoas e tinha que ser fiscalizado, que estavam levando muita coisa que não era para levar, ou porque também o governo imperial, né, queria dinheiro, então era lógico tinha que ser feita alguma cobrança. Também para vigiar, né? Ver se alguém não ia tomar conta de algum lugar. Então existiam essas guardas de registro. Em Tramandaí, onde eu nasci, em Tramandaí foi a primeira que teve, depois ela se mudou para Torres. E não era a localização dela, se fala em Tramandaí, mas na verdade ela estava do outro lado da ponte, em Imbé, onde hoje eu moro. Localizada em Imbé, essa guarda e registro, né? E funcionou bastante tempo, mas depois as pessoas começaram a passar em outros lugares para não passar pela guarda, para não pagar. E o que aconteceu? Foi escasseando o dinheiro, não foi, começaram a fazer um outro caminho, e aí então a guarda em Tramandaí fechou e passou para Itapeva, em Torres, conforme mapas que tem mostrando ali, né? Tá passando aí os mapas, documentos, né? Então primeiro em Tramandaí, uma grande sesmaria que pegava uma grande quantidade de terra, né? Que Osório, Tramandaí, Santo Antônio, praticamente todo o litoral norte era uma só terra de Portugal. Então foi para Itapeva. E depois houve a necessidade, porque estavam passando por dentro da cidade, houve a necessidade de transferir a guarda e registro para onde é Torres hoje. Ali começou o primeiro núcleo de habitação de Torres. Vocês estão vendo uma pintura que é atribuída ao Debré, Jean-Baptiste Debré, onde é assinalada aí um portão, uma porta, um portão, que seria a guarda e registro de Torres. Daí já próximo ali à igreja de São Domingos, no centro de Torres, onde hoje é o centro de Torres. O portão rio-grandense nas Torres, construído em 1824 e local de cobrança do pedágio. Aí que consta no livro do Nelson também essa parte. Então essa é a contextualização da história, né? O que era a guarda e registro, para que servia, né, onde ela estava localizada, para onde ela foi depois e para onde ela foi depois. Essa é a parte do historiador, fazer a contextualização histórica para que depois o arqueólogo, caso a arqueóloga, chegue para poder fazer o trabalho da arqueologia, né, o trabalho de prospecção e futura escavação. Espero voltar lá em breve para poder fazer uma escavação, claro, com autorização, né, o IPHAN tem que ser avisado, o Parque Estadual
tem que dar autorização também para que nós possamos fazer uma limpeza em volta de todo o local, né? Dentro da própria casa, porque ela tem o alicerce todo em pedra e depois ela tem uma construção para cima e não tem mais nada, provavelmente era madeira, e a madeira, né, ao ar livre, ela se desintegra, não fica nada. Eu fiz toda uma medição das pedras, uma medição da escada, pode ter sido colocada aquela escada posteriormente também. Acredito que aquela casa tenha servido de moradia mais tarde, depois que foi abandonado ali, e que a guarda e registro passou lá para Torres, que aquela casa que ficou ali tenha sido utilizada por outras pessoas. Mas então a necessidade que se faça uma escavação no entorno da casa. Para isso deveria ter uma estrutura básica necessária para que funcionasse a guarda e registro. Então a casa, né, naturalmente, uma casa bem forte, né, para que não houvesse roubos, um cofre deveria ter também nessa casa para guardar o dinheiro, né? Uma área para guarda e armas, porque deveria ter guardas cuidando, fazendo revezamento, uma área para coletoria e para os currais também, onde se guardariam, né, os animais, e também ranchos, né, para tropeiros e contribuintes. Esses ranchos provavelmente feitos de madeira e a telha feita de capins. É uma coisa bem simples. Esses ranchos não deverão existir, mas sim fragmentos, vestígios de um povo que viveu ali, que passou por ali e que fez fogueiras, que se alimentou. Então deve ter restos, deve ter vestígios dessa vivência aí que eles tiveram, certo? Vocês podem ver uma foto com as pedras no chão, que eu estou fazendo a prospecção, e essas pedras eram colocadas em volta sempre dos locais, assim, porque quando chovia acontecia de formar lamaçais, né, com a chuva. Então para evitar esses lamaçais eram colocados para as pessoas pisarem nas pedras. Um outro fato importante é que essas guardas elas davam tanto dinheiro, era tanta gente passando com tantos animais, com tanta mercadoria, que havia venda dessas guardas e as pessoas arrematavam essas guardas para serem donos dessas guardas, certo? Então, para ver como era importante essas guarda e registro, a cidade que tinha isso, né, era uma cidade que progredia bastante também. E Torres é uma cidade muito linda, com muitas belezas naturais, e eu sou apaixonada por Torres, acho lindíssima a cidade. E trabalhar em Torres como arqueóloga tem sido um prazer imenso, tem sido uma honra muito grande estar fazendo esse trabalho na cidade de Torres, principalmente porque eu tenho encontrado do Nelson e de todas as pessoas, né, que estão determinadas a encontrar, né, vestígios de uma história, para não se perder essa história. Então essas pessoas estão muito determinadas a que Torres entre nesse processo histórico-arqueológico e que possa resgatar tudo isso. Isso é muito importante. É importante esse amor à cidade, esse sentimento de pertencimento à cidade, porque esses locais, eles podem muito ser aproveitados como patrimônio histórico, cultural e arqueológico. E existe algo que eu acho muito importante que a arqueologia faz e a história também faz, que é um resgate através das crianças na educação patrimonial. Sempre que existe um projeto arqueológico, histórico num lugar, quando a arqueologia está fazendo uma escavação, por exemplo, existe juntamente com essa escavação uma educação patrimonial. É levado à comunidade o que está acontecendo, é levada para as crianças, para os adolescentes, para os professores, toda a comunidade do município, da cidade, fica sabendo por que os arqueólogos estão naquele local,
né? O que estão encontrando, se é importante para aquela cidade que se encontre aqueles objetos, aqueles artefatos arqueológicos, o que aquela cidade pode fazer com aquilo que está acontecendo. Então, existe um turismo histórico, arqueológico também e cultural, que as pessoas depois podem fazer uma visitação no local. Todos na cidade podem aproveitar esse momento, né, para poder resgatar a história, resgatar a cultura e também poder, como é uma cidade turística, ganhar com isso, ganhar mais turistas, pessoas interessadas em conhecer a história. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, se inscreve no canal, curta e compartilhe e ative o sininho. Até o próximo vídeo, até a próxima expedição arqueológica. Namastê!